Davi buscava o Senhor e o Senhor era com ele. E por isso ele se tornou forte. Mas forte quê? Fisicamente? Não. Forte no sentido espiritual. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. É símbolo da soberania de Deus. Muito mais do que ser um líder, é ser-se um escolhido de Deus. Qual é o nosso sonho, queridos irmãos? Meus queridos irmãos, tive esta oportunidade, este privilégio de estar hoje aqui com as crianças e trazer-lhes esta pequenina história. É uma história mais ou menos inventada também. O fundo é real. O grande sonho de Thomas Edison. E, na verdade, todos nós sonhamos. Sonhamos com grandes coisas, com pequenas coisas. Os sonhos, geralmente, eles nascem pequeninos, mas depois eles vão crescendo e, por vezes, se tornam grandes. E, então, quando nós os conseguimos realizar, nos sentimos cómodos, felizes e abençoados por Deus. E hoje eu gostaria de falar-vos de um outro personagem que viveu muito antes de Thomas Edison, o rei Davi. E o tema da pregação, se tiveram com atenção ao boletim informativo, puderam verificar que o tema é o sonho do rei Davi. Davi não é o meu personagem favorito do Antigo Testamento, mas é dele que eu hoje me proponho falar. Mas podia ser também, e é provavelmente um dos meus personagens favoritos. Davi terá nascido por volta do ano 1040 a.C. e terá falecido por volta do ano 970 a.C. Portanto, Davi, ou melhor, como Deus via Davi, como Deus olhava para Davi, como Deus pensava acerca de Davi, eu escolheria um texto do Novo Testamento, do livro de Atos, no capítulo 13 e no versículo 22. Se tiverem as vossas Bíblias e se quiserem acompanhar, Atos capítulo 13, versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Que testemunho extraordinário. Este é o testemunho do próprio Deus. Porque foi Deus que disse isto. Este texto também se encontra lá em Crônicas. Mas aqui diz, olhem bem, o Senhor está a dizer: eu encontrei Davi. Era filho de Jessé, mas é um homem segundo o meu coração. Alguém que é segundo o coração de Deus. Que privilégio. Ouvir Deus dizer a alguém: tu és segundo o meu coração. E Deus diz porquê? Ele diz porque Ele fará toda a minha vontade. Eu não tenho dúvida. Davi é este homem, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Bom, Davi reinou durante 7 anos em Hebrom, ou seja, em Judá, e reinou mais 33 anos em Jerusalém. Portanto, o total do tempo do seu reinado foram 40 anos. 40 anos de governação. E este reinado foi ensombrado, ou ficou ensombrado por algumas más escolhas e más decisões de Davi. Mas, na generalidade, Davi teve um reinado muito abençoado por Deus. Eu diria, Davi foi, na realidade, dos homens mais abençoados por Deus que viveu sobre a terra. Mas quando falamos de Davi, o que é que nos vem à mente? O que é que nos vem à mente quando falamos de Davi?
Vamos falar de coisas boas, coisas positivas e depois das negativas, está bem? Coisas boas. O que é que nos vem à mente? Quando ele foi ungido rei, ainda era muito jovem, aliás, quando ele foi primeiro ungido por Samuel, ainda era muito jovem. Era um adolescente, talvez um jovenzinho, que andava ali a apacentar os rebanhos de seu pai, e agora ele é ungido, e naquele momento o texto diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Que momento extraordinário na vida deste homem. Mas depois, Davi também enfrentou leões e ursos, ou pelo menos um leão e um urso ele enfrentou, para defender o rebanho. Mas depois ele teve que enfrentar também o gigante Golias. Lembram-se dessa história? Uma história tremenda. Zino conseguiu realmente derrotar e deitar abaixo um gigante. Mas mais do que isto, Davi praticamente exterminou os filisteus. Ele quase que acabou com os filisteus, que desonravam o Senhor, que blasfemavam de Deus, que agrediam o povo de Israel. Quando ele tinha que tomar decisões importantes na sua liderança para a governação do seu reino, ele procurava os seus conselheiros. Ele falava e queria ouvir a opinião dos seus conselheiros. E o verdadeiro líder é esse homem que sim, que busca a Deus, que procura o conselho de Deus, mas que também ouve aqueles que o rodeiam e que fazem parte do seu governo ou da sua liderança. Sabem que Davi tinha diversos conselheiros? O livro de Crônicas, 1 de Crônicas, fala-nos disso. Se os irmãos depois quiserem ler a partir do capítulo 10 de Crônicas, irão encontrar alguns desses conselheiros, mas eu vou apenas citá-los. Um deles chamava-se Jonatas, mas não era o Jonatas, filho de Saul. Atenção, era um outro Jonatas, que era tio do próprio Davi. Segundo Crônicas, este homem, Jonatas, era um dos conselheiros de Davi. Um outro conselheiro era Aitofel, e Aitofel era o principal dos conselheiros de Davi. Este é realmente o bom líder. E sabem que esta forma de governar trouxe êxito a Davi. E se não, vamos ver. Eu convido-vos a abrir a vossa Bíblia em 1 de Crônicas e podem ficar com a Bíblia aberta neste livro, capítulo 11. E vamos ler o versículo 9. 1 de Crônicas, capítulo 11, versículo 9, diz assim: E Davi tornava-se cada vez mais forte. Porquê? Porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Reparem, quem é que era com ele? O Senhor dos Exércitos. E eu pergunto, mas porquê o Senhor dos Exércitos era com Davi? Porque Deus conhecia Davi. E Deus sabia que Davi o procurava. Davi buscava o Senhor e o Senhor era com ele. E por isso ele se tornou forte. Mas forte quê? Fisicamente? Não. Forte no sentido espiritual. A força que Davi tinha era aquela força que é capaz de transformar o coração, a vida e as atitudes da pessoa. Davi, ele preocupava-se, ou ele começou a preocupar-se com a Arca da Aliança. Lembram-se esta Arca da Aliança que foi construída por aquele homem que há uns tempos atrás eu falei-vos sobre esse homem, que é o meu personagem preferido do Antigo Testamento. Lembram-se o nome dele? Já não se lembram. Eu sabia que não se iam lembrar do nome dele, não é? É Bezalel ou Bezaliel, o construtor dos utensílios no santuário. E Davi, ele preocupava-se muito com esta questão da arca. E porquê? Porque a Arca da Aliança, Davi sabia realmente o que significava a Arca da Aliança. Davi queria que esta Arca da Aliança viesse para Jerusalém. Ela estava em casa de um homem chamado Obinadab, em Kiriat Jearim, em Judá.
E Davi queria que realmente a arca viesse para Jerusalém, para o centro. Porquê? Porque Davi sabia o que representava a arca da aliança. A arca da aliança representa a presença de Deus. É símbolo da soberania de Deus. E Davi queria que realmente o seu povo compreendesse isso. Davi queria que o seu povo, que se tinha esquecido desse aspecto tão importante acerca da soberania de Deus e acerca da importância da presença de Deus na nossa vida, Davi queria restaurar exatamente isso. Davi queria também que o povo pudesse compreender o significado de todo o ministério do santuário. E ao trazer a arca para Jerusalém, ele iria reiniciar exatamente todo aquele sistema ritual que apontava para a salvação em Cristo Jesus. Davi conhecia isso, Davi sabia disso. Por isso a sua grande preocupação era trazer a arca para Jerusalém. Mas Davi sabia outra coisa a respeito da arca. Davi sabia que dentro da arca estavam duas pedras, ou duas tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus. Davi sabia disso. E Davi sabia da importância dos mandamentos de Deus na vida do seu povo. Não pode haver governo sem lei. E não pode haver um governo sadio sem a lei de Deus implantada no coração do homem. E era isso que Davi pretendia avivar na mente do povo, a importância da santa lei de Deus. E agora vejam aqui estas duas coisas. A arca continha ao mesmo tempo o símbolo da salvação e o símbolo da obediência. E isso é importante para a vida da igreja, para a vida de um povo. E por isso Davi queria a arca da aliança, trazê-la. E então Davi consegue falar com os seus conselheiros, Davi apela ao seu povo, o povo concorda com esta decisão e organizou-se uma comissão, e esta comissão partiu em busca da arca que estava em casa de Abinadab. E trouxeram a arca para Jerusalém. Só que aconteceu um incidente. Sabem que Deus tinha dado ordens muito claras a respeito da forma como a arca deveria ser transportada. E a arca só poderia ser transportada por sacerdotes. Eram 4 sacerdotes que transportavam a arca aos ombros. A arca não podia ser transportada de outra maneira, porque Deus tinha dito, é assim que se deve transportar esta arca que é sagrada, que é símbolo da minha presença e da minha soberania. E sabem o que é que eles fizeram? Pois eles acharam que era mais cômodo meter a arca dentro de uma carroça de bois e trazê-la para Jerusalém. Não tinham que se sacrificar a trazê-la aos ombros, não é? Era muito mais fácil. E sabem o que aconteceu? Não sabem? Conhecem a história. A carroça deu um solavanco, a arca deslocou-se e Uzá, que era um dos que estava a dirigir a carroça, colocou a mão para que a arca não caísse. A arca nunca ia cair, porque Deus não ia permitir isso. Mas ele pôs a mão e quando tocou, o que é que aconteceu? Uzá morreu. Foi fulminado, morreu. E sabem o que é que isso fez? Fez com que Davi refletisse ainda mais sobre a santidade de Deus. Davi começou a pensar, com Deus não se brinca. Isto não é qualquer coisa, meus amigos. E então Davi disse, eu não sou digno, não, que a arca venha para a minha casa, para o meu palácio. Porque este era primariamente o objetivo de Davi, era trazer a arca para o seu palácio. Para onde é que iria a arca? Pois para a casa do rei. E Davi reconsidera e diz, não, esta arca vai ficar em casa de um homem cuja vida realmente corresponda aos padrões divinos. Porque eu sou indigno, eu sou um homem de sangue, pecador,
e a arca não vem para a minha casa. E a arca então veio para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E a arca ficou ali 3 meses em casa de Obed-Edom. 3 meses. E durante esses 3 meses em que a arca esteve em casa de Obed-Edom, este homem e a sua família foram ricamente abençoados por Deus. E durante esses 3 meses em que a arca ali ficou, sabem o que é que estava a acontecer? O que é que estava a acontecer? O tabernáculo, semelhante àquele mesmo tabernáculo que existia no tempo da peregrinação do povo de Israel, começou a ser construído. Um novo tabernáculo. E esse tabernáculo foi construído em 3 meses. E no final desses 3 meses, então Davi disse ao povo: vamos lá à casa de Obed-Edom, buscar a arca e trazê-la para o tabernáculo. O sonho de Davi se cumpre. E então a arca é trazida para Jerusalém com pompa e circunstância, com um cortejo onde havia solenidade, onde havia oração, onde havia louvor a Deus. A arca foi transportada por sacerdotes, por levitas, até ser colocada dentro do tabernáculo. E então foi reorganizado e reiniciado todo o processo do ministério no santuário. E o povo começou realmente a compreender acerca do plano da salvação. O sonho de Davi estava a cumprir-se. Mas os sonhos, como eu disse, eles crescem e crescem muito mais. E o sonho de Davi não ficou por aqui. O sonho de Davi continuou a crescer. E qual era então este grande sonho de Davi? Ou este novo sonho de Davi, se quisermos? Davi um dia passeava lá pelo seu palácio e olhava para a grandeza do seu palácio. E ele começou a pensar: não é justo. Não é justo que eu, um homem pecador, um homem de lábios impuros, de coração impuro, esteja a viver aqui num palácio sumptuoso como este. E a arca do Senhor, que representa o plano da salvação, que representa a soberania de Deus, que representa a grandeza de Deus, esteja lá no meio de panos, numa tenda feita de peles e de panos. Isso não é justo. Então Davi começou a sonhar mais alto. E qual era o sonho? Construir o quê? Construir um templo. Construir um templo que fosse em grandeza muito superior ao seu próprio palácio. Mas Davi, como era um bom líder, ele resolveu falar com alguém acerca deste seu projeto. Então ele vai falar, sabem com quem? Sabem, com Natã. E diz a Natã: olha, Natã, eu pensei em construir um templo. O que é que tu achas? Um templo para que realmente a arca da aliança possa ali estar. E ali então se possa louvar ao Senhor. E sabem que Natã respondeu? Vamos ler. Em 1 de Crônicas, agora, capítulo 17. Passamos para o capítulo 17. E vamos ver a resposta de Natã. Eu gosto muito desta resposta de Natã. Natã era um homem sem rodeios. Ele, o que tinha que dizer, dizia. Quando ele teve que apontar o dedo no nariz de Davi e dizer aquilo que Davi era e aquilo que Davi precisava de ouvir, ele o fez com toda a educação, mas sem rodeios. E eu gosto desse tipo de pessoas. E agora, capítulo 17 de 1 de Crônicas, versículo 2. Olha a resposta de Natã a Davi quando Davi lhe falou do projeto. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faz. Por quê? Porque Deus é contigo. Deus é contigo, Davi. Olha, o que Davi está a dizer é mais ou menos isto, usando uma língua de Deus. Às vezes não correspondem aos nossos projetos e aos nossos sonhos.
E então o Senhor apareceu naquela noite a Natã, ou falou naquela noite a Natã e disse, olha Natã, vamos ler. 1 de Crônicas, capítulo 17. Vamos voltar ao capítulo 17. Vamos ler o versículo 4. Capítulo 4. O que Deus diz a Natã. Aliás, capítulo 17, versículo 4. Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar. Ponto final. Natã, diz a Davi, tu não edificarás uma casa para eu morar. E ponto final. É duro, não é? E depois a conclusão que Deus dá para esta questão. Versículos 11 e versículo 12. Olhem o que ele diz. E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, ou seja, quando tu morreres, para ires a teus pais, suscitarei a... Então, eu tinha este grande projeto, este grande sonho. Já viram que era eu ser lembrado durante séculos e séculos que virão como o rei que construiu o grande templo em Jerusalém? Isto seria magnífico. Oh, Davi, se calhar, até ficou muito amargurado. Triste. Não sou eu que vou construir o templo. Algumas lágrimas nos olhos, de tristeza. Não sou eu, que desgraça a minha. Ou então ele ficou amuado. Amuou. Foi isto. Se nós lermos o relato, queridos irmãos, que grande homem é este Davi. Ele não fica amuado, não fica decepcionado, não fica. Ele louva a Deus. Ele agradece a Deus. Ele canta louvores ao Senhor. Sabem porquê? Porque os interesses de Davi, os seus interesses, não estavam acima dos interesses de Deus. Para Davi o que importava era que realmente aquele templo um dia existisse e que a Arca da Aliança pudesse ter um lugar condigno onde pudesse estar. E por isso Davi estava feliz. E por isso Davi estava feliz. Um verdadeiro líder, queridos irmãos. Eu diria um verdadeiro servo de Deus. Não fica amuado quando não consegue concretizar o seu sonho. Quando não fica com os louros. Ele continua a trabalhar e a motivar os outros. Foi isso que Davi fez. Sabe uma coisa? Davi, ele disse, bom, já que eu não vou conseguir, já que não sou eu, porque o Senhor assim deseja, a construir o templo em Jerusalém, eu vou fazer tudo para que aquele que for o meu descendente, aquele que assumir o reinado, ele possa realmente ter todas as condições para construir esse templo. E então Davi começou a trabalhar, apelava ao povo para que trouxessem ofertas, e o povo veio com as suas ofertas. O próprio Davi, ele deu muito da sua riqueza para a construção daquele templo, que ele não iria realizar. E vieram ofertas de toda a parte. Dizem os entendidos, não sei se é assim, se não, eu li isto, que quando Salomão começou a reinar, ele tinha 60% de todos os materiais necessários para a construção do templo em Jerusalém. Estamos a falar de materiais como mármore, madeira, ouro, prata, bronze, pedras preciosas e tecidos. 60% que ele tinha. E tudo isto se deveu a quem? A um homem que sonhou um dia construir um templo, mas que aceitou o plano de Deus. Alguns dos nossos sonhos se realizam, outros não. Mas nós todos podemos contribuir
para que o sonho de Deus, ou para que a vontade de Deus exista, se concretize. Foi isto que realmente este homem de Deus fez. Bom, há uma característica relevante na vida de Davi que o tornou realmente mais do que um líder. Sabem, é muito importante ser-se um bom líder. Lembram-se das duas características, as principais, aquele que busca a Deus e aquele que realmente e aquele que busca o conselho dos outros liderados ou aqueles que o ajudam no seu governo. Mas esta característica é muito mais excelente do que ser-se um bom líder. Muito mais do que ser um bom líder é ser-se um escolhido de Deus. É muito mais importante ser-se um escolhido de Deus do que ser um bom líder. Eu não estou a dizer com isto que um bom líder não é um escolhido de Deus. Então aí é que é bom, é que o líder seja um escolhido de Deus. Mas se você não é um líder na igreja... Não... E sabem, no Salmo 51, nós não temos tempo, a minha esposa já me fez sinal a dizer que eu tinha que terminar. É sempre ela que faz isto aqui. Eu já lhe disse para ela nunca fazer isto, mas ela continua a insistir em fazer, irmãos. Peço desculpa por a estar a repreender em público e logo aqui na igreja, não é? Mas deixem estar que logo nós resolvemos isso. Não é? Queridos irmãos, Salmo 51. Olhem bem, no Salmo 51. Eu não vou agora ler aqui todo o Salmo 51, mas os irmãos, se quiserem abrir nas vossas Bíblias o Salmo 51 e acompanhar, eu vou apenas comentar muito rapidamente cada um, alguns desses versículos. Logo no versículo 1, Davi diz: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia. Estas são palavras de alguém que não desiste, porque quem desiste não vai pedir a Deus que tenha misericórdia de si. Quem desiste volta as costas a Deus e segue outro caminho. Davi não, Davi apela à misericórdia de Deus. Onde é que eu me hei de agarrar, Senhor? Eu não quero desistir, Senhor, tem misericórdia de mim. E mais, reparem depois, no versículo 2, Davi diz: lava-me, purifica-me. Ele ansiava pela purificação da sua vida, dos seus pecados. E isto é sintoma de alguém que não desistiu de Deus, que não se conforma com a sua situação. E mais ainda, irmãos, no versículo 4, Davi vai reconhecer, ele diz: contra ti pequei, contra ti somente, Senhor, eu pequei. Davi não encobre. Davi não diz: olha, Senhor, foi num momento de fraqueza muito grande minha, sabes? E olha, Senhor, aquele morreu, mas não fui eu que o matei. E ele foi lá para a frente da batalha e morreu. Não, Davi diz: eu pequei, sou responsável. Senhor, mas eu não quero desistir de ti. Mas vamos avançar em alguns versículos. Reparem, eu venho já para o versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Alguém que não desiste de Deus diz isto: Senhor, eu não estou conformado com a minha situação, tem misericórdia, perdoa os meus pecados. Senhor, não me lances fora. Não me lances fora, eu não quero. Eu me recuso a desistir. Não retires de mim o teu espírito. Esta luta que Davi travou e que fez dele realmente um homem escolhido por Deus. Não desistir. Afinal, e eu estou a terminar, qual foi na realidade o maior sonho de Davi? Trazer a arca para Jerusalém? Reorganizar o serviço sacerdotal do santuário? Ou construir um grande templo para a honra e glória do Senhor? Estes foram grandes sonhos de Davi, mas este não era o seu maior sonho. Sabem qual era o maior sonho de Davi? O grande sonho de Davi começou quando ele ainda era um jovenzinho. E quando às vezes ele se afastava ali dos rebanhos e procurava um lugar escondido, e ali procurava a presença de Deus. O maior sonho de Davi
era ser um escolhido de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Qual é o nosso sonho, queridos irmãos? Qual é o nosso sonho? Esta é a pergunta que esta manhã talvez o Senhor me esteja a fazer. E talvez esteja a fazer também a cada um de vós. Sabem, eu tenho alguns capítulos preferidos na Bíblia, que leio várias vezes. E um dos meus capítulos preferidos do Novo Testamento é o capítulo 8 do livro de Romanos. Porquê? O capítulo 8 do livro de Romanos é totalmente dedicado ao Espírito Santo. É a teologia acerca do Espírito Santo. E o capítulo 8 de Atos é também um capítulo dedicado ao Espírito Santo, mas apresenta a pessoa do Espírito Santo agindo na vida de uma pessoa. Por isso nós devemos ler estes dois capítulos, o capítulo 8 de Atos e o capítulo 8 de Romanos, em paralelo. Se o fizermos, nós vamos poder compreender melhor realmente a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa e como Deus age em nossa vida, como Deus age conosco e por nós. Então, neste capítulo 8 de Romanos, já na última parte do capítulo 8, eu gostaria de ler Romanos 8, a partir do versículo 31. O apóstolo Paulo questiona-nos. E ele diz, se Deus é contra nós, quem será contra nós? Ou seja, se eu sou um escolhido de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu sou um escolhido de Deus, se Deus é comigo, como era com Davi, então quem será contra mim? E depois diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha, tu adulteraste, tu mataste, tu roubaste. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Depois ele diz que é Jesus quem nos salva. É o Senhor quem nos justifica dos nossos pecados. Deus está neste momento olhando para o meu coração e para o teu coração. E Deus está preocupado realmente com aquilo que se passa no meu coração e no teu coração. Deus provavelmente não é fácil quando reiniciam essa procura, essa busca. Algumas tribulações, algumas preocupações. Mas quem nos separará do amor de Cristo? Serão essas tribulações? Será a angústia? Será a perseguição? Será mesmo a fome? Serão os perigos? Serão as doenças? Alguém que esteja a sofrer no próprio corpo a doença, a enfermidade, será que é isso que te vai separar do amor de Cristo? Paulo, que passou por tantas tribulações na sua vida, mais do que aquelas pelas quais nós já passamos, o apóstolo Paulo dizia no versículo 37, em tudo isso somos mais do que quê? Mais do que vencedores. O vencedor é aquele que não desiste. É aquele que não desiste. E Davi estará entre aqueles que serão vencedores no reino dos céus, porque não desistiu. Queridos irmãos, é bem provável que aquilo que eu vos disse hoje, durante esta hora e meia, não, 45 minutos, para aí. É provável que aquilo que eu vos disse, daqui a algumas horas, esteja esquecido. Somos humanos e somos assim mesmo. Está a ver? Eu perguntei se os irmãos sabiam qual era o nome do meu personagem preferido e eu preguei aqui acerca dele num culto de sábado e vocês não sabiam. Isso é humano, irmãos. É provável que nos esqueçamos. É bem provável. Mas há uma coisa que eu vos peço, que aquilo que eu vos vou dizer agora são só duas palavras. São só duas palavras. Fique para sempre no vosso coração. O que eu tenho para vos dizer é apenas isto. Não
Batista.